Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Eu sou o professor Ricardo Mamede e agradeço muito a sua presença conosco aqui no canal. É um grande prazer poder ajudar todos vocês a aprender um pouquinho de língua portuguesa. Em nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre vários assuntos. Nestas aulas que estamos gravando para vocês, nós vamos discutir os exercícios, vamos resolver questões. Os tópicos de hoje serão termos ligados ao verbo, os objetos diretos, indiretos e toda a problemática que estas palavras, que estes termos geram dentro das orações. E prepare-se, vamos ver se você vai acertar tudo, hein? Para isso, participe aqui conosco, faça a sua inscrição no canal, deixe aí o seu like no vídeo, é muito importante. Eu sempre peço para que você colabore com o canal, ajudando no like, é tão facinho, basta clicar. E isso aí vai ajudar a divulgar a nossa aula para várias pessoas aprenderem. Vamos começar porque eu sei que vocês estão ávidos para aprender. O primeiro exercício que eu trago para vocês. Vamos começar a pensar. Eu estou colocando para você resolver 3 frases, 3 orações. Você percebe aqui na tela comigo. Observe aqui. A número 1 diz que, sem dor ou alegria, o poema ao poeta repudia. A 2 diz o seguinte, sem dor ou alegria, ao poema o poeta repudia. E também a terceira, sem dor ou alegria, o poema o poeta repudia. Bom, vamos comentar alguns casos. Na questão número 1, você percebeu que nós colocamos uma preposição aqui no termo ao poeta repudia. E na número 2, colocamos aqui ao poema o poeta repudia. O que você entende? Quando nós fazemos esse procedimento, nós sabemos que quando colocamos preposições, essas preposições se vinculam a uma outra palavra, porque a preposição é uma palavra subordinada a uma outra. Aqui no caso, repudia ao poeta. Bom, na número 2, eu disse ao poema, repudia ao poema. Isso dá para perceber que nós estamos tentando te ensinar que repudia é o verbo repudiar. Nós temos termos aqui ligados ao verbo. Agora, o que você entendeu? A pergunta que eu te faço é o seguinte, as 3 frases são ambíguas. Todas as 3 são ambíguas. Isso você pode me afirmar? Você acha que isso está certo ou está errado? Vamos falar sobre isso agora? E a resposta é fácil, não é? Está errado, muito errado, pessoal. Sabe por quê? Somente a frase 3 é que está errada. Nós temos um problema sério aqui. Você percebeu que nós possuímos 2 termos ligados ao verbo repudiar, mas nós não sabemos, porque é o seguinte, o poeta repudia, pode ser, e o poema também repudia. No caso apresentado, nós podemos pensar que o poema e o poeta conjugam o verbo. Isso não pode acontecer, porque nós temos que sempre nos lembrarmos que em língua portuguesa, quando nós colocamos um termo e esse termo se conecta ao verbo, para ele não se confundir sujeito com o objeto, é necessário nós fazermos algumas alterações aqui, porque sabemos que o sujeito que conjuga o verbo não pode vir preposicionado. Porque se você olhou aqui para cima, por exemplo, ao poema repudia o poeta. Nós não temos dúvida nenhuma, porque é o poeta que repudia ao poema. O poema é o receptor daquilo que é repudiado pelo poeta. Na questão número 1, veja que interessante. Agora, é o poema que repudia ao poeta. O poeta está sendo repudiado. E aqui embaixo, quem está sendo repudiado é o poema. Mas na questão número 3, nós não temos essa opção. É isso que aconteceu aqui. Você percebeu? Quando ligamos termos ao verbo, nós, infelizmente, aqui precisamos preposicionar um termo para não gerarmos esse tipo de situação. Tudo bem, você entendeu? Espero que sim. E vamos ver mais um caso.
Pensa comigo aqui. Vamos lá. Uma possível interpretação poderia ser: sem dor ou alegria, o poema repudia o poeta. O poema se recusa a ser trabalhado pelo poeta. Você acha que isso poderia ser uma possível interpretação aqui da questão número 3? Porque se a gente for pensar, o que nós podemos pensar? Se a frase 3 estava ambígua, isso aqui, olha, sem dor ou alegria, o poema repudia o poeta. O poema se recusa a ser trabalhado pelo poeta. Não é? Nós podemos dizer que isso está o quê? Que está correto, não é verdade? Poderia ser assim. Agora, outra interpretação possível ali da questão número 3, veja se você concorda comigo. Sem dor ou alegria, o poeta repudia o poema. O poeta não se sente motivado a fazer poesia. Se nós formos pensar, nós temos essa dupla ambiguidade porque nós não sabemos o que está acontecendo, quem repudia quem. Nesse caso, uma outra interpretação também sobre a frase número 3, que é uma frase ambígua. Você acha que isso está correto? E a resposta é fácil, não é? Isso está corretíssimo. Nós não podemos negar. É isso que acontece quando nós não temos aquele link, no caso, o conectivo preposicionado. Nós sabemos que podemos ter duas propostas bem complicadas para separarmos aí o que nós estamos querendo propor para quem nos lê. Entendeu? Quando conectamos, então, ao verbo alguns termos, se for preposicionado, não pode ser o sujeito, porque o sujeito não aceita preposição. Você se lembra disso? O complemento verbal que sim. Tudo bem? Entendeu? Ficou bom? Vamos continuar. Agora, preste mais atenção. Sem dor ou alegria, o poema, o poeta repudia. Vamos pensar o seguinte: essa ambiguidade se dá porque tanto o poema quanto o poeta podem ser interpretados como sujeito ou como objeto direto do verbo repudiar. Sim ou não? O que você sabe sobre isso? Acabamos de te dar uma dica. Não sei se você percebeu nas dicas que eu falei anteriormente. Essa é a explicação. Isso está correto. Porque quando você tem uma situação como essa, e você diz que o sujeito vai lá, conjuga o verbo, passa uma informação para o predicado repudiar. O poeta repudia. E o que é o poema? O poema pode ser o receptor daquilo que é repudiado. Então, nós não temos uma certeza sobre quem faz a ação de conjugar o verbo e quem faz o quê? O complemento, porque o complemento seria o receptor, que no caso nós não temos uma preposição, nós chamamos de complemento verbal não preposicionado, é o objeto direto. E o objeto direto é sempre o alvo receptor de uma ação. Ficou muito claro para você? E então já deixa o like no vídeo, porque espero que você esteja gostando e aprendendo com as nossas dicas. Ficou claro? Entendeu a diferença entre objeto e sujeito? Isso mesmo. Vamos continuar com os nossos exercícios. Na tela, uma nova proposta. Perceba o que aconteceu agora. Vamos tomar cuidado aqui para não nos confundirmos. É muito importante entendermos como os termos se relacionam. E aqui eu disse o seguinte: veja a questão número 1. Os prisioneiros revoltosos depuseram. Nós estamos colocando para você o verbo depor. Mas quando nós vamos completar o verbo depor, você perceba comigo que aqui na número 1 você disse o seguinte: os prisioneiros revoltosos depuseram o diretor da penitenciária. E na questão número 2, os prisioneiros revoltosos depuseram ao diretor da penitenciária. Nós temos uma diferença semântica e aqui a proposta que eu te faço é o seguinte: leia comigo a seguinte opção. A número 1, aqui em cima, quer dizer que os prisioneiros provocaram a demissão do diretor da penitenciária, que é o paciente da ação verbal. Quer dizer, esse diretor foi deposto pelos prisioneiros. Você concorda com essa opção? Você acha que isso está correto ou isso está errado? Vamos lá? E a resposta é corretíssima. Aqui no caso, isso mesmo, o diretor foi alvo da ação.
Ele é o paciente afetado pelos prisioneiros. Os prisioneiros foram lá e tiraram esse diretor do cargo dele. Muito bom. Aqui você entendeu como é interessante, não é? A diferença de sentido. Porque quando nós temos, por exemplo, ali, um complemento verbal não preposicionado, esse seria o sentido que nós estamos querendo te propor. É bem interessante, não é? Agora veja comigo aqui na tela. Olha só. Quando nós lemos isso, o que nós podemos pensar? Se nós propusermos para você a seguinte opção: a número 1, o complemento diretor da penitenciária, e na número 2, ao diretor da penitenciária. O que seriam isso? Estamos dizendo aqui que são objetos. E no caso da número 1, nós chamamos de complemento verbal não preposicionado, objeto direto. E a mesma situação para o número 2, que seria o complemento verbal, só que apareceu aqui uma preposição. E nós chamamos esse termo de objeto indireto. Será que isso está certo ou isso está errado, hein? Você vai dizer para mim que está corretíssimo. É assim que nós devemos raciocinar. Na questão número 2, somente um comentário muito breve para você não se confundir. Quando nós colocamos depuseram ao diretor, isso indica que eles foram lá dar o seu depoimento. Eles foram chamados até ali ao diretor, não é? E foram prestar depoimento para ele. Na número 1, foi aquilo que nós falamos lá atrás. O diretor foi deposto. Veja que interessante, quando completamos os verbos, às vezes, em língua portuguesa, uma preposição pequenininha como a preposição a já gera aí um efeito semântico totalmente diferente daquilo que nós poderíamos até imaginar, não é verdade? Precisamos tomar muito cuidado com isso. Em aulas futuras, vamos trabalhar mais esses tipos de exercícios. Espero que você tenha acertado. E olha, está tendo dúvidas, ficou fácil? Diz aí para mim no comentário como que você está, não é? Se está acertando, se ficou complicado, porque nós temos mais exercícios para resolver com vocês. Vamos lá? Prepare aí, já pegue o seu material. Vamos juntos? Aqui eu vou te passar uma opção dizendo o seguinte, que a meta do governo é produzir mais. Todos nós entendemos a oração e a oração está correta, perfeito, não é? Mas, como se vê, o verbo produzir, ele é transitivo, direto, e ele não vem acompanhado de nenhum objeto, ele não vem preposicionado. Muito bem, até aqui, vamos lá. O que eu quero que você agora pense comigo é o seguinte: esse apagamento do objeto, o que aconteceu, porque nós não colocamos o objeto aqui. Nós temos a meta do governo, que é o sujeito, começamos com o predicado e não colocamos um complemento. Só falamos que é produzir o quê? Mais, não é? Esse é o adjunto adverbial de intensidade. Agora, esse apagamento do objeto, ele restringe a extensão do significado desse verbo produzir. Aqui você tem uma restrição do assunto. Vamos lá, pense, agora é a sua vez. Estamos tentando, não é, testar o seu conhecimento. Isso está correto ou isso está errado? E a resposta é fácil, não é? Isso está muito errado. Não é uma restrição, é outra situação. Ainda sobre esse mesmo enunciado, vamos falar um pouquinho agora. Esse apagamento desse objeto aqui, não é? Do objeto colocado, nós não colocamos, ele deixa implícito um objeto direto bem particularizado. Nós sabemos o que é. Que pode ser explicitado, levando-se em conta o contexto. Será que dá para pensarmos dessa maneira? Somente com a frase oferecida, nós poderemos chegar a uma conclusão aqui, dizer que isso aqui está correto, ou você acha que isso está completamente errado? O que você me diz? A resposta é também muito clara, completamente errada, porque nós não temos contexto nenhum, não sabemos que tipo de produção seria feita. Nós não podemos falar. E tudo bem que o objeto está implícito, mas você falar que é uma particularização e aqui
contextualização, sendo que nós nem o texto temos. Cuidado com esses tipos de informação para não nos confundirmos. E mais um pouquinho ainda sobre essa mesma proposta. Eu vou te passar uma outra opção. Suponha agora que a ausência desse complemento verbal seria o seguinte: amplia, agora ele amplia a extensão do significado do verbo, associando-o, quer dizer, associando esse verbo produzir a qualquer tipo de produção. Será que foi isso o efeito que esse autor quis causar quando ele omitiu ali a colocação do complemento verbal do verbo produzir? Seria abrir, ampliar a extensão? E a resposta é corretíssima. Foi isso mesmo a ideia. Quando nós não colocamos o complemento verbal, que seria aquilo que é a coisa, vamos dizer, para ficar mais fácil para você entender, a coisa produzida, nós não sabemos que tipo de produção aconteceu. Então isso faz o quê? Isso nos dá uma amplitude sobre o quê? Sobre o significado desse verbo produzir. E qualquer tipo de produção aqui é válida. É assim que nós temos que pensar. Você entendeu? Deixou o seu like para mim já? Te agradeço muito. Isso é muito importante. Por quê? Esse nosso vídeo, ele vai ficando por aqui hoje e nós nos veremos em nossa próxima aula. Trarei para vocês mais exercícios desafiadores para treinarmos cada vez mais e você aprender português e ficar perito aqui em resolução de questões e também, obviamente, entender o funcionamento da nossa língua portuguesa. Um grande abraço a todos e muito, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora. Eu te vejo em nosso próximo encontro. Até mais, pessoal!